Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos aulas de História e continuamos a falar da independência dos países da América Espanhola. Nas aulas anteriores a gente chegou a falar da independência do Haiti e do México, ok? Já está postado, é só você assistir a aula, deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, beleza? Hoje então a gente vai falar sobre a independência dos países da América Espanhola, dos países da América Latina, ok? Da região do Prata, Argentina, Uruguai e Paraguai. É um processo de independência que se estende até o Chile e até ao Peru. E depois, subindo um pouquinho mais, a gente vai falar da independência da Venezuela, Colômbia e Equador, que formavam o vice-reinado do Prata. Subindo um pouquinho, ficando um pouquinho longe, mais pertinho de vocês que estão assistindo essa aula, a gente inicia falando da segunda onda da independência da América Espanhola. A primeira onda aconteceu no México. Aí vocês perguntam, professor, e o Haiti, não foi a primeira onda? O Haiti entrou no processo de independência, foi o primeiro país a se tornar independente da América Espanhola. Porém, o Haiti era uma colônia francesa, como já explicamos na aula anterior. Nessa aqui a gente entra com a segunda onda, que é depois da independência mexicana, a gente entra com a independência do vice-reinado do Prata, que inicia... Pessoal, vou dar uma pausa aqui e já volto daqui a pouco. Voltando a falar do processo de independência, então a gente inicia falando de um movimento de independência que começa com José de San Martín na Argentina. José de San Martín, ele consegue organizar um exército para lutar pela independência da América Latina, pela independência da região do Prata, das províncias unidas do Rio da Prata, Argentina, Uruguai e Paraguai. Só que José de San Martín vai encontrar resistência das forças metropolitanas presentes na região do Prata. Mas, juntamente com as forças do Uruguai e do Paraguai, ele consegue dar início ao processo de independência e vencer essas forças metropolitanas, ok? Presentes aí na região do Prata. Na região do Prata é o seguinte, a gente faz referência aos países banhados pela bacia do Rio Prata, certo? Você tem Argentina, Uruguai e Paraguai. A Argentina tem esse nome porque diz que na região do Rio do Prata havia presença de prata. E prata na tabela química é colocado como argento, ou o termo prata vem de argentum. Por isso, Argentina em português e Argentina em espanhol. Sim. Seguimos delanteiros agora com a classe de a independência da América Espanhola. Muito bem. Esse processo de independência de San Martín avança até o Chile e até o Peru. Tá certo? E pós-independência, a gente vai observar um certo desentendimento entre as lideranças metropolitanas de Argentina, Uruguai e Paraguai. Os argentinos tinham a pretensão maior, né? A elite de Buenos Aires de Argentina tinha uma pretensão maior em relação ao Uruguai e ao Paraguai, certo? E acontece que as lideranças do Uruguai e do Paraguai não vão estar de acordo com as ideias dos argentinos. Então começa a haver um movimento interno de rebelião dentro do Uruguai. E as forças, não digo forças espanholas, mas alguns representantes espanhóis presentes no Uruguai pediram apoio ao Brasil de Dom João VI para intervir, né, no movimento rebelde que acontecia dentro do Uruguai. E prontamente Dom João VI, com Carlota Joaquina, entraram em ação e resolveram essa questão. E acabaram anexando o Uruguai ao Brasil. Qual seria o nome do Uruguai? Seria a província da Cisplatina, que pertenceu ao Brasil em 1815. Simbolicamente, o Uruguai ficou, né, como se pertencesse à Espanha ainda. Porque Dom João VI era português, mas Carlota Joaquina, sua esposa, era espanhola. Então, deixou-se a ficar entendido de que o Uruguai pertencia à Espanha, entre aspas. Isso perdura até 1825. Depois de 1825, o Uruguai se declara independente e Dom Pedro I, né, vai investir numa guerra, na Guerra da Cisplatina, e em 1828 acaba perdendo a guerra e perdendo seu reinado também. Isso a gente vê nas próximas aulas, no próximo capítulo do bimestre corrente. Beleza? E aí, né, para findar a situação, a gente tem a presença de uma outra liderança do Paraguai, que vai ser o José Gaspar de Francia. José Gaspar de Francia, ok? Que vai ser uma espécie de uma liderança política local que vai criar um sistema de ditadura dentro do Paraguai e que vai romper com a Argentina. Então, no vice-reinado do Prata, pós-independência, nós tivemos Paraguai, Uruguai e Argentina, ok?
beleza? E o Chile e o Peru mais adiante. Na terceira onda da independência, a gente vai comentar aqui sobre os países que formavam o vice-reinado da Granada, que vai ser a terceira onda da independência da América Espanhola, né, que inicia também em 1810 e termina em 1821. Aqui a gente fala da Venezuela, Colômbia e Equador, tá certo? O processo de independência do vice-reinado de Granada inicia com Francisco Miranda, que reúne forças locais, que começam um processo de rebelião, o início do processo de independência do vice-reinado do Granada, porém, Francisco Miranda acaba sendo contido, acaba sendo preso e pagando preço alto por essa situação, tá certo? Inicialmente, assim como aconteceu no México, quando você tem lá os padres Hidalgo e Morelos, que contam com a força local, né, para iniciar o processo de independência no México, mas acabam sendo executados, e depois Agustín de Iturbide, que vai conseguir independência em 1821, também aconteceu no vice-reinado de Granada. 1810, inicia-se aqui com Francisco Miranda, porém ele não obtém sucesso. E quem vai retomar o processo de independência da Venezuela, Colômbia e Equador, do vice-reinado de Granada, vai ser o Simão Bolívar, que vai criar a onda do bolivarismo, dessa integração entre os países, Venezuela, Colômbia e Equador. Ok? Essa ideologia bolivariana é uma ideologia que hoje foi ressuscitada e foi retomada pelos ditadores venezuelanos, pelos presidentes venezuelanos, inicialmente por Hugo Chávez e hoje por Nicolás Maduro. Tudo bem? Acontece que Colômbia, Equador e Venezuela estiveram unificados até enquanto Simão Bolívar esteve em vida. Depois da morte de Simão Bolívar, esses países também vão, cada um demarcar o seu território, segundo seus interesses locais, e formar os países que conhecemos atualmente. Bom, tivemos uma aula objetiva, direta, falamos a respeito da segunda e terceira onda de independência da América Espanhola. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Grande abraço.